Olá, galerinha do quinto ano, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Nessa aula, nós iremos exercitar o uso de sinais de pontuação, identificando equívocos e sugerindo correções, de modo a refletir sobre a função desses sinais para a produção de efeitos de sentido em um texto. Já reservem aí lápis, o caderno e o livro de vocês, tá bem? Nós faremos a leitura de um texto retirado do livro A Rebelião da Pontuação. O que é rebelião? Vocês já ouviram essa palavra? E por que a pontuação estaria se rebelando? Rebelião quer dizer revolução, né? Uma ação para tentar modificar algo. Vamos lá, a leitura. Aí é a capa do livro, né? A Rebelião da Pontuação, no qual o personagem Bruno, ele começa a dialogar com sinais de pontuação que não querem mais cumprir suas funções e passam a reclamar com o garoto sobre a vida que levam. Por exemplo, o ponto de interrogação reclama de sempre estar na boca das crianças que nunca param de perguntar. O ponto final reclama que tudo termina nele. E a vírgula diz que não suporta mais ficar no meio das frases sem nunca saber como a história termina. E as aspas, então, reclamam de ficar sempre penduradas e separadas uma da outra. E aí, você já parou para pensar, se os sinais de pontuação se revoltassem e não quisessem mais trabalhar? O que seria da língua portuguesa? Como nós nos comunicaríamos? No livro, né, o William Tucci, ele descreve como seria uma situação em que os sinais de pontuação começam a reclamar da vida que levam, sempre fazendo as mesmas coisas. O ponto de exclamação esbravejou. Eu já não aguento mais perguntar. Meu sonho é participar de uma frase sem ter de necessariamente perguntar. Eu queria exclamar. Até os sinais de pontuação estão cansados, né, gente? De sempre fazer a mesma coisa. Mas vamos lá. Vamos usar a imaginação? Que reclamações vocês acham que cada sinal de pontuação gostaria de fazer? Vamos ser bem criativos? Então, agora vocês irão produzir, né, umas possíveis reclamações que os sinais poderiam fazer. Pense você, se você fosse o sinal de exclamação, uma reticência, do que você reclamaria? Então, nas sentenças, né, que vocês produzirão, vocês têm que mostrar, né, exemplos do uso dos sinais de pontuação, né? E a partir dos seus conhecimentos, que reclamações cada sinal de pontuação poderia fazer quanto às suas funções. Vai ficar aí para a atividade que vocês vão enviar para os professores de vocês, tá certo? Agora, nós vamos fazer a leitura de uma carta de reclamação. Vamos ler uma carta de reclamação escrita há 10 anos por uma turma de alunos de 9 anos de idade, moradores de Pernambuco. Recife, 16 de dezembro de 2008. Professor Levi, gostaríamos de comunicar, para o senhor ficar ciente, que o som do hip hop está muito alto e atrapalhando nossas aulas? Não dá nem para escutar quando a professora está falando e tira nossa atenção nas atividades. Sugerimos que abaixe o som do hip hop, troque de sala ou mude as aulas para sábados e domingos. Desde já agradecemos a sua atenção. Atenciosamente, alunos da terceira série A. Fonte, Severina Érica Guerra. E então, após ler o texto, vocês conseguiram compreender os sentidos presentes nele? Vocês perceberam que os sinais de pontuação não permitem a construção de sentidos porque estão empregados equivocadamente? Vocês acham que o autor da carta conseguiu dar o devido sentido às suas reclamações com sinais dessa maneira? Não precisam me responder. Fica só para reflexão. Ao ler a carta, o que vocês podem perceber? Há algo que precisa ser melhorado? Alguns sinais precisam ser trocados e outros até excluídos, né? Há pontuação que não cabe nessa carta, como, por exemplo, os 2 pontos e o travessão.
recursos que são utilizados em narrativas para organizar a fala dos personagens, né? Então, algumas pontuações são mais ou menos usuais em determinados gêneros. E isso deve trazer os efeitos de sentido produzidos por elas. Dessa forma, a carta poderia ficar com a seguinte redação. Recife, 16 de dezembro de 2008. Professor Levi, gostaríamos de comunicar, para o senhor ficar ciente, que o som do hip hop está muito alto e atrapalhando nossas aulas. Não dá nem para escutar quando a professora está falando e tira nossa atenção das atividades. Sugerimos que abaixe o som do hip hop, troque de sala ou mude as aulas para sábados e domingos. Desde já agradecemos a sua atenção. Atenciosamente, alunos da terceira série A. E então, né? Como as cartas de reclamação são construídas com o objetivo de reivindicar, né, a solução para algum problema, os textos eles precisam ser estruturados de forma argumentativa, né, o que supõe frases afirmativas, que têm a predominância do ponto final. Por quê? Ele vai fazer afirmações, vai trazer argumentos, providências a serem tomadas e sugestões, né? Em que a vírgula aparece para separar esses itens dessas enumerações. Além do mais, como espera-se estabelecer uma comunicação com o destinatário, mostra-se comum a presença do vocativo, né? Como na primeira ocorrência da vírgula, quando diz assim, professor Levi, o vocativo é quando a gente invoca alguém, né? A segunda ocorrência da vírgula separa o trecho para o senhor ficar ciente, aqui, né, que é esse trecho aqui, para o senhor ficar ciente, que está se dando uma explicação, né? Na qual não poderá alegar que não sabia do problema do som alto atrapalhando a aula dos remetentes. Então, a terceira ocorrência da vírgula poderia ser substituída por um ponto e vírgula ou um ponto final com as devidas adaptações. Ela serve para dar uma pequena pausa entre a apresentação do problema e a enumeração dos argumentos utilizados para convencer o professor a tomar as providências. A última ocorrência da vírgula vem para separar a enumeração de sugestões para que o professor solucione a questão levantada, que os alunos podem chamar de lista de sugestões, né? Em relação ao uso do ponto final, a primeira ocorrência vem mostrar que os remetentes concluíram a parte da carta que apresenta o problema e os argumentos que desejam começar uma nova parte da carta. Assim, utilizam o ponto final como marca de que o que escreve são afirmações incontestáveis e, portanto, precisam ser solucionados, pois pressupõem a verdade dos fatos. A segunda ocorrência do ponto final separa o trecho com sugestões do trecho com os agradecimentos. A penúltima vez que se utiliza esse sinal separa os agradecimentos da despedida. E, por fim, utiliza-se o sinal de pontuação como forma de encerrar o que se deseja transmitir ao destinatário. Agora, vocês vão pegar o livro de vocês e abrir na página 33. Essa atividade pratique e aprenda. Você sabe o que é cidadania? Lê o trecho de um artigo de opinião e descubra. Direito de ter direitos. Cidadania é uma palavra usada com frequência, mas que poucos entendem o que significa. Quer dizer, em essência, a garantia por lei de viver dignamente. É o direito de expressar as próprias ideias, de votar em quem quiser sem nenhum tipo de constrangimento, de processar um médico ou hospital por negligência ou imperícia, de devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta, de não sofrer discriminação por ser negro, índio, homossexual, mulher, de praticar livremente qualquer religião. Direito de ter direitos, de Gilberto de Mestém. Agora que você sabe o que é cidadania, explique por que ela é importante para a convivência em sociedade. Então, a cidadania, né, garante os direitos de todos, protegendo contra o desrespeito e a discriminação. Esse parágrafo é composto por duas frases. Circule na segunda frase os sinais de pontuação empregados.
nós temos aqui, ó, é o direito de expressar suas ideias, nós temos o ponto e vírgula, vocês vão circular. De votar em quem quiser, sem nenhum tipo de constrangimento, de novo ponto e vírgula, vocês vão circular. De processar um médico hospital por negligência ou imperícia, novamente vão circular. De devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta, novamente vão circular. De não sofrer discriminação por ser negro, circula. Índio, circula, vírgula. Homossexual, circula novamente. Mulher, circula novamente. E, no final, o ponto, circula novamente. Analise os sinais que você circulou e explique a função deles. Aqui, vocês irão elaborar as respostas e enviar para o professor, tá certo? Na dúvida, vocês podem perguntar para ele. Agora, né, continuando para a página 34, vamos agora discutir um pouco sobre uma palavra muito importante que resume a ideia de se colocar no lugar de outra pessoa. Se chama empatia, né? Vamos ler um pouco para entender mais sobre essa atitude tão importante para as relações humanas. Colocar-se no lugar do outro, tudo a ver. Aposto que você vive ouvindo que é preciso aceitar as pessoas diferentes e aprender a conviver em grupo. Que é preciso ter boas maneiras, tanto com os mais próximos, na família, na escola, quanto com os desconhecidos no espaço público. Você pode pensar lá no íntimo, mais regras, isso realmente aborrece qualquer um. Saiba, no entanto, que é bem mais simples do que parece. As regras de boa convivência podem ser resumidas numa única, maior de todas: colocar-se no lugar do outro. Sim, você não está sozinho no mundo, e nem todos pensam e vivem como você. Diante dessa diversidade de pessoas e jeitos de ser, vestir a pele do outro é uma espécie de passe de mágica para estabelecer a melhor e melhorar as relações com o mundo. E então, o que significa vestir a pele do outro? Além de nos colocarmos no lugar das pessoas, por que é importante refletirmos sobre nossas ações e comportamentos? Vou deixar somente para vocês refletirem, certo? Sobre como, né, a nossa convivência com as pessoas depende muito de nosso respeito, de nossa tolerância, de como nós, né, nos colocamos no lugar do outro para entender também os seus conflitos, tá bom? Para finalizar, vai ficar, né, como sugestão para que vocês respondam de revisão dessa unidade que se encerra, essa atividade aí da página 38. Vocês irão responder solicitando a ajuda dos professores, tá bem? Primeiro, o que é um artigo de opinião? Nós estudamos já nessa unidade. Quais são as principais características de um conto? O que você estudou sobre conjunção? O que é um verbete de dicionário? Quais são as partes que compõem um verbete de dicionário? Qual é a semelhança e a diferença no uso da vírgula e do ponto e vírgula no texto? Além de apresentar falas de personagens, qual a função dos dois pontos tem em um texto? Vai ficar aí de atividade para vocês, tá bem? Gratidão e até a próxima.